Se você quer entender de forma completa o que é prospecção ativa com IA e por que isso virou o atalho mais rápido para gerar oportunidades no WhatsApp hoje, fica comigo porque eu vou te explicar exatamente como funciona e como nós aplicamos aqui para todos os nossos parceiros. Fala galera, eu sou Alan Moreno e aqui no canal eu te ensino como transformar conversas do seu WhatsApp em receita previsível, usando inteligência artificial, processos e inteligência conversacional, além de muita análise de dados. Como você vai transformar isso no modelo de negócio lucrativo e gerar novas oportunidades de venda para o seu time todos os meses. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, porque toda semana a gente tem vídeo aqui falando sobre vendas com inteligência artificial, prospecção ativa com IA, automatização de WhatsApp, né, e te mostrando tudo o que dá certo e o que dá errado nessa nossa experiência construindo a nossa startup de IA do zero. Tá? Muita gente acha que prospecção ativa com IA é você mandar uma mensagem automática, ou você usar um robô para falar com 1000 pessoas ao mesmo tempo, colocar um chatbot engessado ali no WhatsApp. E é exatamente aqui que a maioria dos empresários que eu converso toda semana se perde, tá? Porque isso não é prospecção ativa com IA. Isso aqui é uma automação básica, a gente não está falando de inteligência artificial ainda. Né? Uma automação, ela vai disparar a mensagem, uma automação ela não vai entender a intenção, ela não conversa com o seu lead, ela não qualifica, né? Enquanto que uma prospecção com IA de verdade é outra coisa, a gente está falando aqui de uma outra parada. Tá? Prospecção com IA é quando você usa a inteligência artificial para de fato conversar com o seu lead como se fosse você mesmo. Tá? Só que muito mais rápido, mais constante e muito mais inteligente. É você pegar uma base de contatos e colocar a inteligência artificial para puxar, mandar uma primeira mensagem personalizada, e é aqui que a maioria das pessoas se perdem. A personalização é a chave da sua prospecção ativa com IA dar certo ou errado. As pessoas estão cansadas de mensagens genéricas. Você provavelmente nem lembra qual foi o primeiro anúncio que você recebeu hoje quando você acordou. Então, tá todo mundo disputando a atenção das pessoas e você precisa se diferenciar de forma personalizada, e a gente vai falar um pouco mais sobre esses assuntos aqui mais pra frente. Então a ideia é que você consiga de fato descobrir o problema da pessoa, né? Entender o momento dela e ir avançando nessa conversa com naturalidade. Imagina que a conversa ela é um funil, ela tem um início, ela tem um meio, ela tem um objetivo. Então você precisa trazer os seus leads do topo do funil pro final do funil. Então a gente até tem um vídeo no canal falando sobre o fim dos funis, né, da era, que hoje a era é conversacional. Então a gente sai de um funil de marketing e entra num funil de conversa, onde quem define é 100% o cliente. Então ele vem, ele conversa, ele sai, daqui 3 horas ele volta, e é assim que funciona hoje o perfil de compra, né, a jornada de compra ali dos seus clientes. Então imagina o seguinte: você manda uma mensagem para um lead, ele responde, e aí o que você faz? Ele provavelmente continua a conversa, certo? Agora imagina isso acontecendo com 200 pessoas ao mesmo tempo, 300 pessoas ao mesmo tempo. É humanamente impossível. A inteligência artificial ela faz exatamente isso, ela interpreta cada resposta individualmente, ela entende o contexto, né, e responde de acordo com a intenção daquela pessoa. Tá? Sem usar frases prontas, sem aquela cara de chatbot, sabe? Sem ficar repetindo texto, ela vai conduzir a conversa até descobrir de fato se existe ou não uma oportunidade real ali. E aqui tá uma parte que poucas pessoas falam, tá? Quase ninguém explica, que é: uma inteligência artificial boa não é a que manda mensagem, uma IA boa é a que entende intenção. Se o seu lead está curioso, se o seu lead está avaliando, né, ele vai seguir um outro caminho. Se o seu lead está pronto, ele já começa a perguntar sobre disponibilidade, por exemplo, ou inicia o processo de coleta de informações essenciais. Né? Isso é uma inteligência conversacional de verdade. É você ler todo o contexto, analisar a intenção, né? Coisa que uma automação ela não vai fazer para você. Qualificação é a parte mais valiosa da prospecção ativa com IA e é onde as empresas mais perdem dinheiro. Então, o seu colaborador ele vai qualificar bem, mas ele é lento, né? O seu colaborador ele qualifica bem, mas ele cansa. Ele até qualifica bem, mas ele não consegue manter um ritmo. Enquanto que a inteligência artificial faz isso em escala, faz isso muito mais rápido. Ela pergunta o que você já perguntaria, mas no time certo, na ordem certa, né? Com a frase certa, sem parecer um formulário, sem parecer um interrogatório. Tá? Você já entrou em WhatsApp de algumas empresas que parece um interrogatório e você fica até, pô, não quero mais falar com
com esse atendente. Então a ideia da inteligência artificial é justamente não ser isso, né? Tornar esse processo cada vez mais natural. Então ela vai coletar, por exemplo, o que a pessoa faz, qual que é o problema, qual de fato é o objetivo dela, em que momento que ela está, né? Qual que é a urgência, né? E se existe de fato uma intenção real de compra. E só depois disso ela te entrega o lead quente, o lead já preparado, já qualificado para o seu time comercial, para você de fato entrar onde o humano é realmente bom, que é na parte do fechamento, na parte da venda, né? Em atividades que não necessitam de uma repetição, que necessitam de uma personalização diferenciada. É aí sim, quando você usa inteligência artificial mais o seu time humano, que você consegue ter resultados reais. Lembra, pessoas, processos e só depois inteligência artificial. Você precisa ter pessoas muito bem capacitadas, processos muito bem definidos e aí depois você vem com a inteligência artificial que potencializa tudo isso. Não adianta você querer implementar um processo de inteligência artificial se a sua empresa ela não tem um processo muito bem definido. Tá? Se os seus colaboradores eles não sabem o que fazer, qual que é o próximo passo quando o lead chega qualificado. Então você precisa primeiro ter o básico, depois você precisa implementar a inteligência artificial. Tá? É isso que eu falo com todos os nossos parceiros. Eu converso com muita gente toda semana e o que a gente mais vê são pessoas achando que inteligência artificial é estratégia. Inteligência artificial não é estratégia, pessoal. As pessoas acabam se perdendo aqui. Cara, coloca uma inteligência artificial na minha empresa que vai resolver todos os meus problemas, porque um amigo meu tem, porque o meu concorrente, eu vi que o atendimento dele, provavelmente ele já tinha um fluxo validado e agora ele está otimizando e escalando isso. Se você não tem esse fluxo validado, se você não tem um processo muito bem definido, a boa notícia é que a gente pode te ajudar, mas se não for com a gente, antes de pensar em inteligência artificial, pensa sempre em resolver a sua casa antes, tá? Primeiro, o básico bem feito. Depois você pensa em ter uma inteligência artificial na sua empresa. E aí tem mais uma questão que eu queria trazer para vocês, tá? É muito difícil e quase ninguém compra no primeiro contato. Então o seu lead ele vai responder hoje, ele vai sumir amanhã, ele vai voltar daqui 3 dias. E isso é totalmente normal. Você precisa se adaptar. Se a sua empresa não está adaptada a esse cenário, você precisa fazer isso o quanto antes. O que mata a sua operação é a falta de follow-up. E é aqui que a inteligência artificial ela brilha. Ela vai retomar os tempos certos com a mensagem personalizada para aquela cliente de forma humana e sem parecer uma cobrança. Então ela vai fazer o follow-up que o seu SDR nunca fez, porque o seu SDR ele esquece, ou ele se perde, ou ele está sobrecarregado e a inteligência artificial ela nunca esquece. Tá? É no follow-up que acontece a maior parte das conversões. E a maioria dos empresários anda negligenciando isso. A maioria das empresas que eu converso simplesmente não faz follow-up, deixa muito dinheiro na mesa. No fim, a prospecção ativa com IA não é sobre só mandar uma mensagem, é sobre você criar uma previsibilidade. É você ter um volume consistente de conversas, uma filtragem automática de leads ruins, né? Um fluxo constante de oportunidades quentes, análise de dados para entender tudo o que está acontecendo e um time comercial focado no que realmente importa, que é fazer a venda. E quando você tem tudo isso rodando todos os dias, você deixa de depender de sorte e passa a operar com método. É por isso que a prospecção ativa com IA ela é o futuro. Ela vai juntar uma escala com personalização, inteligência e velocidade. E quem aprender isso agora vai liderar o mercado nos próximos anos. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe o seu gostei no vídeo, não esquece de se inscrever no canal. E comenta aqui embaixo, conta pra mim como que a sua empresa faz para gerar novas oportunidades de negócio todos os meses. Eu vou escolher alguns comentários para responder e se esse vídeo tiver 30 comentários, tá? 30 comentários, eu vou gravar um próximo vídeo mostrando um processo de prospecção ativa com IA na prática, beleza? Tamo junto então e até o próximo vídeo.